Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje, tudo a respeito da demissão do Fernando Diniz, que enfim aconteceu. Muitos ansiavam por isso e hoje estão super felizes com essa decisão da diretoria do Cruzeiro. E também vamos saber um pouco mais a respeito do próximo treinador que poderá vir ao Cruzeiro. Vamos acompanhar essas notícias com os nossos amigos do ESPN. Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhuma notícia que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro e bora para o vídeo. Elogiando para quebrar a gente não ter argumentos para xingá-lo. Bom dia, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Descansou? Muito. Então é isso, agora vai trabalhar aí que as minhas folgas que começam. Jailson, bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo. Bem-vindo de volta, Obrigado. Bruno. Bem-vindo não, né? Você sempre tá aqui, né? Mas quem é? É a voz? Bruno Vicari. Bruno o quê? Bruno lembrado. Não tá lembrado? Bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. Ô Marra, e o Bruno Vicari voltou e já tem informação, né? O Fernando Diniz acabou de ser demitido do Cruzeiro, então o homem do caos... Um chegando, o outro saindo, hein? Pois é. Coisa. Bom dia, Marimar. Já tem até o post oficial na tela, né, Mariana? Bom dia a você, ao Bruno. Muito bom tê-lo novamente. Obrigado. Darei carona para ele daqui a pouco. Jailson e Alfante Esportes. E essa repercussão agora, né, da demissão do Diniz. Quando eu saí, a nossa conversa era assim, não é, Jailson? O Diniz começa o ano pressionado, se não vencer o estadual, corre risco de demissão, não deu tempo nem disso. Avisamos aqui no Sport Center. Falamos, e aí? Tipo, até aquela questão de você tá exagerando, é exagero. Não tem como o Cruzeiro só pensar em vencer o estadual, se não vencer, o técnico vai ser demitido. Nem chegou perto das finais de estadual. Não chegou nem perto. Isso é a terceira rodada. Terceira rodada do Campeonato Mineiro. E o desempenho não era bom. E a gente estava falando aqui, soma-se o que aconteceu no ano passado. Era nítido que já tinha um peso no final de 2024 com o desempenho do Cruzeiro que não era bom. E, além disso, as cifras. Cifras que foram gastas, dinheiro muito forte que o Pedrinho investiu. E era nítido que isso daí poderia acontecer. Não tão rápido, não pensei que fosse tão rápido, mas era nítido para mim. E não só isso, né, Marra? Porque quando a gente fala também sobre a questão das cifras, existiu uma expectativa de que, na temporada passada, ele meio que foi demitido, né? Porque ele vai para a coletiva falar que não sabia que tinha sido demitido. Então, a princípio, nem antes disso, a confiança existia. Agora, eu imagino que, assim, no primeiro clássico, a expectativa já era de amassar o Atlético, por exemplo. A conversa já tinha subido o tom pela expectativa criada pela janela. Sim. E quando você lembra do que aconteceu no final da temporada passada, né, daquela coletiva, polêmica coletiva, que eu acho que segurou o Diniz no cargo, ali era o cartão vermelho. Sim. Que acabou que mudou de cor, virou um amarelo para ver o que aconteceria depois, e o que aconteceu depois não foi legal. Eu acho que julgá-lo pela temporada atual é injusto, mas é o escrito, é o passado. Ele entra no pacote. E aí ficou caro. Justifica, Marra, o desempenho ruim do ano passado, apesar, claro, de ter chegado à final da Sul-Americana, o que ele carregou do ano passado justifica essa demissão? Pela expectativa, sim, pelo clima mais ainda. Eu entendo que ele poderia mudar o quadro, ele poderia mudar o cenário, mas o clube tem sido um clube meio quente em bastidor. Isso. E isso exige respostas rápidas. E uma resposta rápida é cortar o trabalho do treinador. A própria situação ainda do Seabra foi assim. Sim, e só para deixar claro, no momento o trabalho não está bom, tá? Estou aqui defendendo, falando, o trabalho é maravilhoso. Não, o trabalho realmente não está aparecendo. Porque parece que tudo que se construiu em volta da chegada do Diniz no Cruzeiro começa e termina errado. Sim. Porque parece que quando começa torto, você já sabe que o final vai ser meio torto também, Jailson. Essa notícia urgente ali, né, que a gente fala ali, não é surpresa. De verdade, não é surpresa nenhuma. Sendo muito sincero, eu já esperava, para mim até, já como a gente estava falando, esperava no ano passado, mas a gente está batendo na mesma tecla. Passou, virou o ano, o dinheiro que foi investido, contratações, mas a gente está falando assim, ó. Gente, não foi lá no FC Series, o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro não está desempenhando, vamos ver no Mineiro. O Cruzeiro... Gente,
o trabalho do Diniz desde o ano passado no Cruzeiro, até no Fluminense também, sendo bem sincero. Sim. O ano de 2024 para o Diniz foi péssimo. E na seleção, né? Foi péssimo o ano do Diniz, do treinador Diniz, nos trabalhos que ele desempenhou. Mas no Cruzeiro, teve a questão dele ter conseguido levar o time até a final da Sul-Americana naquele jogo lá contra o Lanús, enfim, de ter conseguido a vitória fora. Tirando isso, não teve muita coisa positiva para falar do trabalho do Diniz. E é difícil fazer essa avaliação, porque é 100% pelo ano passado, porque os nossos comentaristas são muito coerentes quando falam assim, não vai ser no início da temporada que uma equipe vai dar show. Então, ninguém, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, nem Vitória, nem Bahia, ninguém a gente está chegando aqui cobrando show. A questão é, pelo contexto do Diniz, do ano passado, era esperado na primeira semana o show. E, naturalmente, na primeira semana, o show não vai vir. Pelas contratações, como o Jailson falou. É isso. Né? Mas No imaginário do torcedor tá isso, Já né? O tinha. Gabigol Já era fazendo um gol pra- atrás do outro, o Dudu chegando. Mas assim, os nossos comentaristas não iriam falar assim, contratou, semana que vem tem que dar show. Aham. Só que a questão é, naturalmente na primeira semana, no primeiro mês, ninguém dá show. Só que quando você vem com o contexto da temporada passada, era igual o Mano no Corinthians. Eu ia citar o Mano no Fluminense também. Era tá? aquele cartãozão amarelo Eu no ia final do citar ano. o Mano no Fluminense também, porque a gente vai falar sobre isso durante o programa, mas a torcida já vaiando, xingando, até o desabafo do Thiago Silva, a mesma coisa. Por quê? Porque já é um peso que, mesmo o Mano tendo livrado o Fluminense do rebaixamento, em relação ao futebol jogado, não é algo que agrade 100% a torcida. E é a mesma questão do Fernando Diniz. O Fernando Diniz já vem com um peso absurdo desde a temporada passada. E a gente não tá aqui falando, poxa, tinha que dar show, o Cruzeiro tinha que isso, tinha que ser aquilo. É o que o Marra estava falando até na semana passada. O campeonato estadual, se você ganhar, você não fez mais do que sua obrigação. Mas se você não vencer os pequenos por uma diferença grande de placar, mesmo que seja uma pré-temporada, você está decretado ali, condenado, é isso. Já tem técnico grande, técnico importante caindo. É o caso do Fernando Diniz, então, que nessa manhã deixou o comando do Cruzeiro. A Nath Andrade, que está com a gente, não é, Mari? Para trazer essas atualizações e também, claro, o futuro do Cruzeiro. A gente avaliava aqui que não é tão surpreendente assim, né, Nath? Porque desde o final do ano passado, a gente sabia que a pressão já existia. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ano passado, bem no final do ano, rolou até uma conversa de que o Diniz seria demitido ao fim da temporada. A informação vazou aqui na imprensa mineira. Ele deu uma coletiva falando que ele não tinha sido informado, que ele estava sabendo daquilo pela imprensa e ele continuou no cargo. Mas começou esse ano já pressionado, começou novamente sem resultados, com 2 empates na pré-temporada, uma vitória só em 3 jogos no Mineiro. A gente sabe a diferença técnica dos times do Mineiro, do interior e da capital. E ele não resistiu a essa sequência ruim de resultados. Ele teve apenas 4 vitórias em 20 jogos. E com o Diniz, o Cruzeiro deixou de se classificar para a Libertadores. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na zona de classificação da Libertadores do Brasileiro do ano passado e perdeu a final da Sul-Americana. No sábado, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Betim. Ele foi muito vaiado nas arquibancadas desde o início do jogo e mesmo após o gol, a torcida continuou vaiando. A gente ouvia o tempo todo nas arquibancadas adeus Diniz. A torcida parecia estar prevendo o que veio acontecer. No fim do jogo, ele falou sobre essa pressão e falou que o que muda a relação treinador-torcida são os resultados. Vamos ouvir? A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente, e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. Então a gente tem que procurar vencer. É isso. Pois é, a gente ouviu o Diniz falando, ele também falou nessa coletiva que ele entendia que a torcida estava no limite, que a torcida já tinha chegado no limite de paciência com o trabalho dele, mas que ele ainda não tinha chegado no próprio limite, que ele acreditava no trabalho, que ele acreditava que a equipe podia mudar, podia se desenvolver, podia passar a jogar melhor e apresentar resultados.
pelo visto, só a fé dele não foi suficiente, a diretoria julgou que o trabalho não estava sendo esperado e ele foi demitido na manhã de hoje. E o nome que a gente ouve por aqui para substituir o Diniz é o do técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio até o fim do ano passado. É com vocês no estúdio. Bom, a gente tem alguns pontos, né, para a gente conversar então sobre, enfim, o Fernando Diniz e o futuro do Cruzeiro. Desde a estreia do Diniz por temporada, né, em 2024 ali foram 15 jogos com 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3, 13 gols marcados e 19 sofridos. Em 2025 foram 3 jogos. Uma vitória, um empate, uma derrota. 44,4% de aproveitamento, 2 gols marcados, 2 sofridos. 3 oficiais, né? Isso, oficiais, é. Esse foi o nosso vídeo de hoje, a demissão do Fernando Diniz. Para muitos torcedores, essa foi uma excelente decisão da diretoria do Cruzeiro e ele prometia muito e entregou pouco e infelizmente o tempo está correndo e nós precisamos ver o Cruzeiro em campo e fazendo um jogo excelente, a qual infelizmente o Fernando Diniz não conseguiu entregar tudo aquilo que ele prometia. Mas agora estamos com novas oportunidades, um novo técnico está pronto de chegar. Esperamos que o Renato Gaúcho possa aceitar, né, assumir o Cruzeiro daqui para frente e fazer um excelente time, porque o Cruzeiro tá forte em jogadores, excelentes jogadores, e precisamos de um excelente técnico para poder fazer o Cruzeiro deslanchar nessa temporada de 2025. E você concorda com o Renato Gaúcho ou acha que tem outro técnico e poderia também fazer um excelente papel no Cruzeiro? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro, deixa o seu like, fica com Deus e fui!